Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar hoje em Daniel, capítulo 9, verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus nos diz: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Aqui no capítulo 9, nós vemos que o profeta Daniel estava lendo as Escrituras. Ele orava ao Senhor e também dedicava tempo para ler as Escrituras. E ele lê o livro do profeta Jeremias, que trata sobre tanto a queda de Israel sendo levada para o cativeiro, como um período de 70 anos em que Israel iria passar cativo até que viesse do Senhor a libertação. E quando Daniel percebe que naquele contexto, naqueles dias iria se cumprir essa promessa do Senhor, a promessa de libertação, ele se volta ao Senhor em oração e súplicas e em humilhação, porque toda a sua oração vai fazer o reconhecimento de que Israel foi levado para o cativeiro por causa dos seus próprios pecados. E por isso ele ora e ele está jejuando, ele está vestido de pano de saco e sentado na cinza em uma postura de humilhação, porque ele sabe que a libertação não vem por mérito dele ou por mérito do povo, mas pela misericórdia do Senhor. O que cabe a ele não é reivindicar, não é exigir do Senhor que o Senhor dê alguma dádiva, algo que esteja no coração do povo, o anseio do próprio Daniel, que é voltar, que é estar na cidade santa e auxiliar na reconstrução do templo. Mas o que ele faz é uma atitude de humilhação, ele se volta em oração ao Senhor. E o verso 4 abre essa oração quando o texto diz: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Já o texto propriamente declara que é uma oração de confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Interessante como no verso 4 Daniel ele abre sua oração, ele cita os termos que são os anexos do terceiro mandamento lá de Êxodo capítulo 20, quando Deus ele fala ali que ele abençoa aqueles que guardam os seus mandamentos, ele abençoa as gerações, ele guarda até 1000 gerações, ele guarda a aliança. Deus é um Deus que guarda a aliança, que não abandona o seu povo, que renova a sua misericórdia. E Daniel, ao falar sobre os seus próprios pecados, o pecado do seu povo, numa oração de confissão, antes mesmo ele se volta ao Senhor para dizer: olha, Senhor, Tu és justo, Tu és bom, Tu és misericordioso. Ele cita a própria palavra de Deus que está no seu coração, porque ele está lendo a palavra de Deus, ele está meditando na palavra de Deus. E ele não está com o coração amargurado, não está com o coração queixoso diante do Senhor. Ele sabe que Israel está sendo punido pelos seus próprios pecados, porque o Senhor continua sendo aquele que guarda a aliança e guarda a misericórdia para com o seu povo. E essa fala de Daniel no verso 4, ela é contrastada a partir do verso 5, porque o verso 5 diz: nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê. A saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Daniel está prestes a vivenciar dias melhores,
os 70 anos serão superados e agora o que se apresenta é um contexto de libertação. Mas o seu coração não está amargurado. O seu coração traz à memória o caráter de Deus, da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia, das suas promessas verdadeiras. E quando Daniel vai falar sobre a história do seu povo, sobre a sua própria vida, ele conhece a distinção que existe entre o Senhor e o povo. Ele fala sobre a justiça e a santidade de Deus e ao falar sobre si mesmo e o seu próprio povo, ele diz: nós somos pecadores. Nós estamos no cativeiro por causa dos nossos pecados, porque nós não ouvimos os alertas do Senhor, que o Senhor falou por meio dos profetas, porque o Senhor falou aos nossos pais, aos nossos reis. Nós não ouvimos a tua voz. Certamente, meus irmãos, nós precisamos sempre exaltar o caráter de Deus, da sua santidade, da sua justiça, e reconhecermos o quanto nós somos falhos e imperfeitos, se não quisermos caminhar na direção de um coração amargurado. Um coração que está livre para confessar pecados, para suplicar a intervenção de Deus, para desfrutar da dádiva do Senhor. É um coração que olha para o passado, olha para trás e reconhece os próprios erros, confessa diante de Deus os seus erros, e mesmo em dias de disciplina, em dias do cativeiro babilônico, sempre está consciente de que o juízo de Deus acontece em nossas vidas porque nós somos imperfeitos. A culpa não é do Senhor, a culpa é nossa, que nós falhamos, nós caminhamos muitas vezes para longe da vontade do Senhor, e por isso nós padecemos as consequências dos nossos erros. Que o Senhor Deus nos ajude a termos um coração, mente de Daniel, para orarmos ao Senhor, para suplicarmos a misericórdia do Senhor, para não termos um coração amargurado, mas um coração que ora ao Senhor e que confessa as nossas faltas e reconhece a glória do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.